essa carta, e eu queria que você então abrisse aí no capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Temos lido o texto que está aí a partir do versículo 13 até o versículo 23. Não vamos falar de todos esses versículos, porque já viemos falando no decorrer das semanas anteriores, mas hoje nós vamos nos ater depois ao versículo de número 20 a 23, mas eu gostaria de ler todo ele, que é de grande importância. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Você achou? Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, palavra que nos ensina todos os dias, palavra que nos exorta, que nos orienta. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para falar aos nossos corações, que toda incredulidade dos nossos corações caia por terra, que toda preocupação que tem roubado a nossa paz, que nós possamos deixar diante de Ti nessa hora, Pai, e que a nossa mente e o nosso coração só haja agora espaço para o agir do Teu Espírito Santo. Pai, traz entendimento, traz fé, que em nome de Jesus Tu cumpra a Tua vontade no nosso meio. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós, no decorrer dessas últimas semanas, nós viemos falando sobre, versículo a versículo aqui, sobre a excelência da pessoa. A gente entendeu que da mesma forma que aquela igreja sofria ameaças, a igreja do hoje também sofre. A gente entendeu que da mesma forma que eles precisavam entender de verdade quem era o Deus a quem eles serviam, e nós estamos falando de Cristo, quem era Jesus Cristo, nós também precisamos entender. Nós precisamos saber em quem cremos. Nós precisamos entender a obra que Ele conquistou, o que Ele fez por nós. Isso faz toda a diferença na hora de nós estarmos lá fora. Na hora de agirmos no nosso dia a dia, entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, muda completamente a forma de nós vivermos. Naquilo que cremos. Aonde está a nossa esperança, a firmeza da nossa fé, tudo isso depende de que eu e você possamos conhecer aquele Deus a quem servimos. Temos falado, conforme eu disse, sobre versículo a versículo. Eu quero só lembrar, não foi semana passada, mas da última vez falamos sobre a importância de entender que nós somos membros de um corpo, e isso faz muita diferença. Você não está aqui em carreira solo, você faz parte de um corpo, você precisa se preocupar,
Você precisa zelar por essa pessoa que está ao seu lado, porque ela faz parte do mesmo corpo, e no qual esse corpo, a cabeça é Cristo, aquele que controla todas as coisas, aquele que rege o corpo, aquele que protege o corpo, aquele que dá a direção, é o Senhor Jesus, e nós somos membros desse corpo. Não há um membro mais importante ou menos importante, uns precisam dos outros. Olha que coisa interessante. Talvez você pense assim: mas eu estou preocupado com os meus problemas, que não são poucos, Eduardo. Sim, mas comece a se preocupar também com o irmão do seu lado. Se você não vê o seu irmão aqui num final de semana, preocupe-se em ligar para ele. Não espere que o diácono faça ou que o pastor faça. Não, você é membro. E o membro se preocupa com o outro membro. Uma vez escutei uma pregação que o pastor dizia que ovelha gera ovelha. Pastor cuida da ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. Então você é a ovelha desse rebanho. Você vai gerar novas ovelhas, você vai se preocupar com novas ovelhas, você vai se relacionar com novas ovelhas. Então veja que saber que participamos de um mesmo corpo e que o Senhor é o cabeça desse corpo, muda a forma como nós vemos o irmão que está do nosso lado. E não vai ser diferente com aquilo que vamos falar nessa noite. O versículo 20... que é o que vamos começar a falar agora, ele começa a falar sobre a paz, que foi conquistada na cruz, começa a falar de reconciliação, e hoje nós vamos pensar na relação de Cristo com a nossa reconciliação com o Pai. Como é que isso acontece? Só para a gente clarificar um pouco o sentido da palavra, a palavra reconciliação significa mudar de inimizade para a amizade. Quando você se reconcilia com alguém, né? O que você faz? Você muda de inimizade para a amizade. Você restaura aquela amizade. Você se reconcilia com alguém, você restaura aquele relacionamento. Não é assim? Não é esse o sentido? Da ideia de volta, da ideia de restituição de um estado da qual a pessoa se separou. A reconciliação é como se algo fosse restaurado. Se você pensar aí nas amizades próximas, nos parentes, talvez tenha hora que a gente cruza os bigodes ali com o parente, né? A gente se aborrece, a gente fala: eu nunca mais vou lá na casa dele, até que ele faça um novo almoço para mim. E aí, o que você faz? Você fica, a pessoa manda um WhatsApp, você finge que nem viu, mas você viu, né? Deus sabe que você está vendo, hein, irmão? Você que não está, né? Mas reconciliar significa voltar, restituir aquele estado anterior. Assim também é reconciliação. Reconciliação é colocar algo de volta em sua vida, reconciliação é colocar algo de volta em sua devida ordem. Voltar ao propósito inicial que existia, isso faz parte da reconciliação. Quero falar rapidamente para você que eu e você nascemos no pecado. Eduardo, mas eu não fiz nada para isso. Sim, você não fez. Você já saiu de fábrica com o pecado entranhado aí no seu coração. O pecado entra na história através do primeiro casal, e você conhece muito bem essa história. Não era para comer daquele fruto, daquela árvore, mas eles foram lá. O pecado, o homem após pecar vive longe de Deus e de acordo com a sua própria vontade. O pecado faz isso em nós. Ele fala para a gente: você é dono de si mesmo. Você é quem decide, você é que faz as escolhas. Isso faz parte do homem natural, aquele homem que não conhece a Deus. Isso faz parte. O Antigo Testamento, se você vê, o povo peregrinando, o povo andando e tudo mais, e eles sempre, de tempos em tempos, eles ofereciam sacrifícios exatamente pelos seus pecados. Só que naquele tempo existia uma pessoa, que era o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, só ele representava todo aquele povo. Guarde o que eu estou falando, naquele tempo existia um homem que fazia esse papel. Eu não podia, eu chegava lá diante do tabernáculo e aqui está o meu sacrifício, seja uma pomba, seja um animal sem defeito, e aquele animal era sacrificado pelos meus pecados. Só que Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, e Jesus cumpre isso,
Quando Jesus vem, nasce, cresce, começa o seu ministério, faz maravilhas e milagres e morre na cruz. Ele morre na cruz exatamente para, mais uma vez essa palavra, reconciliar o homem, que sem Deus é inimigo de Deus. Eduardo, eu não sou inimigo de Deus. Somos todos inimigos de Deus. Sem que a obra da cruz aconteça em nós, somos inimigos de Deus. Queremos a nossa própria vontade, queremos fazer aquilo que dá na telha, queremos sim se orgulhar, eu posso todas as coisas, mas Jesus morre na cruz. O único que poderia passar por aquilo, o único que poderia carregar o pecado de toda uma humanidade sobre ele, mas ele faz aquilo, aplacando a ira de Deus e nos dando algo poderoso, irmãos. Você que está em Cristo vive uma vida abundante. Você não vive uma vida pequena, medíocre, uma vida superficial. Nós em Cristo Jesus vivemos uma vida abundante. Você pode dizer amém? Você prova disso, a sua vida é abundante? Abundante de paz, abundante de alegria, abundante de esperança, abundante de fé. Abundante porque você sabe que não está sozinho. Talvez, quando eu estou falando abundante, é natural que a gente faça um paralelo com a vida financeira, mas a abundância de Deus para nós não é financeira, também é financeira, porque Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos ver bem, mas a abundância de Deus para nós é muito além disso. Ele derrama dons, Ele derrama do seu Espírito Santo, Ele faz maravilhas no nosso meio, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele faz coisas grandes. E na cruz, quando Ele estava naquela cruz e morreu no meu e no seu lugar, Ele venceu a morte e o pecado. Eduardo, você já falou sobre isso, e sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar, porque isso é algo poderoso. Antes, era necessário um sacrifício para aplacar pelos meus pecados. Eu levava lá um animal sem defeito para o sumo sacerdote oferecer, mas Cristo na cruz, Ele foi aquele que cumpriu completamente, o sacrifício foi completo. E o que isso faz diferença na minha vida? Eu e você fomos reconciliados. E essa reconciliação passou a nos dar acesso a Deus. Quando você orou agora aqui, você orou porque você tem acesso direto a Deus. Eduardo, segunda-feira, o que isso vai fazer diferença para mim? Quando você estiver lá naquele trabalho, que você receber de repente uma notícia, ou que algo mudou, ou algo que você não esperava, você pode ir para um lugar reservado, falar com Deus, você tem acesso, e Ele vai trazer paz ao seu coração, Ele vai trazer esperança ao seu coração. Você não está mais sozinho, recebeu uma notícia ou algo que não foi tão bom assim, você ficar desesperado. Nós não ficamos, podemos até ficar assoberbados com aquela notícia, mas desesperados não, porque nós temos esperança. Desesperado é sem esperança, nós temos esperança. Está percebendo que a reconciliação feita na cruz por Cristo nos traz benefícios todos os dias? Vamos entender, eu quero dividir essa explanação em 4 pontos. A primeira delas é a fonte da reconciliação, o alcance que essa reconciliação tem, as bênçãos que essa reconciliação nos trouxe e as evidências de que nós vivemos essa reconciliação. Então vamos começar pela fonte da reconciliação. Está aí falando no versículo 20. Está aí o versículo 20? Olha o que ele diz. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Feito a paz pelo sangue da cruz. Quando a gente lê que foi feita a paz pelo sangue da cruz, quer dizer então que não havia paz. O homem, na verdade, havia uma grande necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Nós tomávamos o caminho que a gente desejava. O pecado original nos afastou de Deus. O homem passa a ser assim inimigo de Deus. O homem vive sem direção e sem propósito. E olha, isso é algo que faz toda a diferença lá fora. Quando estávamos longe de Deus, vivíamos exatamente assim, sem direção e sem propósito.
Mas uma vez reconciliados em Cristo, nós temos a direção que é dada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós temos um propósito. Não vivemos mais sem propósito, não vivemos mais tipo, deixa a vida acontecer, deixa a vida levar e o resultado a gente vai ver. Não, agora tem propósito. Deus tem derramado dons, capacidades, Deus tem operado, Deus tem te aplanado. É como se Ele tivesse um formãozinho, você vê aquela pedra bruta, né? A gente está longe de Deus e é aquela pedra bruta. E aí, no Senhor, o Senhor vem lapidando. Nem sempre é fácil, é difícil a gente ser lapidado por Deus, mas é com um propósito. Se você olhar para você há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, você vai olhar e vai dizer, quanta coisa já ficou para trás. Você está passando pelo processo de lapidação, está indo lá com aquela talhadeirazinha, né, e tirando uma lasquinha, tirando uma aresta, e a gente sofre, e a gente diz, eu não quero, não me lapida, porque eu gosto assim. Uns têm até orgulho de dizer que eram assim, mas eu quero dizer para você, meu irmão, permita que Deus trabalhe na sua vida, porque você vai ser melhor, você vai cumprir o propósito para o qual você foi feito. Isso é maravilhoso demais, e isso passa pela reconciliação. Mas não é só uma grande necessidade de reconciliação. Deus, Ele tomou a iniciativa dessa reconciliação. Não fomos nós. Nós, no nosso pecado, a gente queria mais estar muito longe de Deus. A gente queria ser independente. E eu creio que ser independente é um dos maiores problemas que nós temos. Quando a gente diz assim, eu sou independente, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, eu posso todas as coisas. Quando a gente fala isso, a gente está numa rota de colisão. A cruz foi a demonstração de amor por nós. Ele nos amou quando nós estávamos lá entranhados nos nossos delitos e pecados. Ele padeceu na cruz por nós. A cruz demonstrou como Deus repudia o pecado e por isso Ele derrotou o pecado na cruz. Às vezes a gente fala assim, o Senhor derrotou o pecado. A gente precisa entender o que é isso. O pecado não tem poder de nos dominar. Não domina mais. Agora, se a gente der vazão a Ele, Ele vai fazer a festa. Mas o Senhor conquistou na cruz, Ele venceu o pecado para que eu e você também possamos vencer o pecado. Há poder em Jesus Cristo para que nós possamos vencer o pecado todo dia. É uma escolha nossa diária. Então, mais uma coisa para a nossa vida diária, faça boas escolhas. Sabe, o pecado ele vem e bate na nossa porta todo dia, mas todo dia o pecado vem, né? Tem uma música que fala isso, e me chama, todo dia vem as tentações, né? Se você conhece Tales, você já ouviu essa música, me chama, é isso aí, todo dia as propostas vêm, isso é a nossa vida prática, é a segunda-feira em diante, vem o pecado, ele bate na porta, ele chama, as propostas vêm, tudo isso vem, mas Ele conquistou, a reconciliação conquistada por Jesus Cristo para nós, nos dá a condição de vencer essa vontade, de vencer o pecado. Só Jesus podia morrer pelos pecados, Ele era o Cordeiro perfeito, e Ele finalmente nos reconcilia, nos dando acesso direto. Tem uma passagem em Mateus que fala do momento em que Jesus clama em alta voz e entrega o seu Espírito ali na cruz, e diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isso é tremendo demais. Aquele véu, ele separava o santo dos santos. Então, o acesso era bloqueado por aquele véu. E no momento em que Jesus entrega o seu Espírito, a palavra diz que aquele véu, o véu do santuário se rasga. A terra treme, as rochas se partiram, e aquele véu que se rasga significa a remoção da separação entre Deus e o homem. Agora você tem acesso direto a Deus. Você não precisa mais de alguém que vai interceder pelos seus pecados. Você não precisa de mais ninguém que vai interceder junto ao Pai no seu lugar. Pastor André fala diversas vezes, igreja, ore. A oração, Deus ouve a sua oração, sabe por quê? Porque não há mais separação,
Não há mais a necessidade de alguém para ir no seu lugar e falar assim: olha, se fulano não for no seu lugar, Deus não vai ouvir a sua oração. Não, Deus está pronto a ouvir a minha e a sua oração, porque isso foi conquistado na cruz. Isso faz parte da reconciliação. Terceiro ponto, o sangue de Cristo é a fonte da nossa reconciliação. O sacrifício de Cristo, sacrifício perfeito, é a fonte da nossa reconciliação. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia, momento em que a palavra diz para que façam isso em memória de mim, ou em outras palavras, lembre-se do meu sacrifício. E até quando? Até que eu volte, até que Ele venha, nós precisamos fazer isso em memória dEle. Algumas igrejas têm o hábito de fazer isso toda semana, outras 2 vezes, não importa, importa que você saiba que a mesa do Senhor representa que nós estamos lembrando do sacrifício, lembrando de tamanha vitória sobre a morte e o pecado, e isso vai fazer toda a diferença na nossa jornada. Um certo homem, quando pregava, ele dizia que a forma como nós somos apresentados à nossa fé vai determinar toda a nossa jornada. Então que nós possamos, conhecendo melhor a excelência da pessoa e da obra de Cristo, nós possamos entender o caminho certo, a direção certa, porque se nós estivermos na direção errada, isso vai determinar um caminho, uma jornada errada. Então que eu e você possamos conhecer verdadeiramente qual é aquilo que Deus, aquela obra que Deus realizou, para que a gente possa ter o caminho certo. Devemos viver a nossa vida cotidiana como pessoas que têm relacionamento com Deus. Foi para isso que Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou para que eu e você possamos ter uma vida de relacionamento. Lembra que eu falei que relacionamento, vamos lá, reconciliação. A palavra reconciliação significa mudar de inimizade para amizade. Exatamente isso aconteceu comigo e com você. A inimizade que tínhamos com Deus não temos mais. Nós somos agora próximos e devemos buscar ser mais próximos a cada dia. E quando eu falo isso, talvez você tenha um entendimento de que é algo assim, muito pessoal. Você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer para que esteja próximo de Deus. Muitas vezes o pastor André fala aqui de que você sabe aquilo que você precisa abandonar para que você esteja cada vez mais próximo de Deus. Então é exatamente isso. Ele nos reconciliou para que nós tenhamos uma vida de relacionamento. Eduardo, e qual então o segundo ponto é o alcance dessa reconciliação? Até onde foi o alcance dessa reconciliação? O alcance foi aos pecadores perdidos, a mim e a você. Ele nos reconciliou, Ele nos alcançou. Versículo 21 desse texto que estamos lendo diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, ou seja, no passado eram os estranhos, e Ele nos alcançou. Agora eu quero te dar uma responsabilidade. Ele nos reconciliou, Ele nos alcançou, Ele transformou a nossa vida com um propósito, para que nós possamos ir e pregar e anunciar e falar daquilo que Ele operou em nós, para que outras vidas possam conhecer a verdade do Evangelho. A gente às vezes acha assim: olha, eu estou cumprindo o meu papel certinho, que é ir todo domingo lá na igreja, de manhã e de noite, sentar naquele banco, ouvir a palavra que está sendo pregada. Olha, eu vou até botar em prática essa semana. Amém. Sim, a gente tem que ser um ouvinte atento e um operoso praticante. A gente tem que botar em prática sim, mas vai muito mais do que isso. Os dons que Ele derramou para a sua vida, em você, é para que você use na obra, para que você pregue, para que você anuncie, para que você alcance. Da mesma forma que essa reconciliação nos alcançou, eu e você precisamos ser instrumentos para que outros também alcancem essa reconciliação. Pensa aí, tem pessoas ao seu redor, vizinhos, parentes, pessoas de trabalho que estão precisando ouvir da verdade do Evangelho. Sabe quem é a pessoa que vai ser usada para isso? Sabe quem é, como dizem aí em algumas denominações, o vaso que vai ser utilizado? É você. Eu não vou conhecer a pessoa, o seu vizinho, eu não vou conhecer o seu parente, mas Deus colocou ele aí pertinho de você, para que você possa falar, para que você possa mostrar para ele como a sua vida é.
Quando vivíamos estranhos e inimigos no entendimento, eu quero dizer para você que o entendimento errado produz obras erradas. Quando não entendemos certinho, ou então estamos no entendimento errado, as nossas obras são erradas. O pensamento, aquilo que nós geramos aqui dentro, ele dirige o nosso comportamento. Por isso que a gente deve ter cuidado com aquilo que pensamos. Filipenses, se eu não me engano, fala o em que pensar. Tudo que é bom, agradável, de boa forma, não é? Tudo, se há algum louvor, né, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. No passado éramos estranhos. No presente, já em Cristo, nós somos filhos. Você reconhece a paternidade de Cristo na sua vida? Somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E no futuro, sabe o que seremos? Cidadãos dos céus. Eu e você estaremos lá na glória com o Senhor. Agora, se o entendimento errado produz obras erradas, o que você me diz sobre o entendimento da vontade de Deus? Ele produz o quê? Obras boas? Boas obras? Efésios vai dizer isso. Lá em Efésios 2, 8 a 10, diz que é o seguinte, no versículo 8, para que a gente tenha um entendimento total, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Peça fé, que o Senhor vai acrescentar fé na sua vida. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, olha que coisa linda, para boas obras. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu e você andássemos nelas. Então, ao mesmo tempo que vivíamos longe de Deus antes de sermos reconciliados, nosso entendimento errado nos fazia produzir obras ruins. No momento em que somos reconciliados, estamos diante do Senhor, o nosso entendimento da vontade de Deus produz em nós boas obras. E é exatamente para isso que o Senhor nos criou, para boas obras. Eduardo, essa coisa então de reconciliação vai mudar a forma como eu faço as minhas obras? Sim. Porque agora você não é mais inimigo, agora você é amigo. Você não é mais estranho, você é filho. Você não é distante, você é próximo. Você não fecha os seus ouvidos para Deus, pelo contrário, você agora tem fome e sede de ouvir de Deus. E quem ouve de Deus, quando nós estudamos sobre algo, aquilo influencia, não influencia? Se você começar a ouvir muito sobre algum assunto, sobre alguma coisa, aquilo começa a te influenciar. Se nós começarmos a nos alimentarmos das coisas de Deus, isso também vai nos influenciar. Você vai se pegar tomando atitudes que você não vai reconhecer. Sabe por quê? Porque você tem bebido da fonte do Senhor. Você tem bebido da sua vontade. Vai ter atitude que já vai mudar. Vai ter palavras que já vão mudar. Situações que você vai se ver falando assim, eu não estou... Gente, o que houve comigo? Alguns falam assim, se fosse lá atrás, esse cara não estava vivo agora para contar a história. Essa mudança, essa transformação, ninguém pode. Isso não é humano. Não é humano. Isso é o poder de Deus agindo na sua vida. Olha quanta coisa provém dessa reconciliação. Eu disse que o pensamento dirige o comportamento. E disse também que a gente precisa cuidar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós deixamos dar frutos aqui na nossa cabeça. Hoje, nós devemos ser guiados não mais pelos nossos próprios pensamentos, meus irmãos, e pelos nossos desejos, mas pela vontade de Deus expressa em sua palavra. É fácil? Não, claro que não. É difícil ler a Bíblia? É difícil ler a Bíblia para todos nós, mas nós precisamos nos esforçar, porque se nós queremos pensar algo que seja agradável a Deus, algo que seja bom, algo que vai nos trazer boas obras, é necessário que a gente se esforce para isso, porque Cristo, Ele precisa ser honrado em tudo aquilo que a gente faz. Você precisa ser um testemunho vivo do poder de Deus. As suas atitudes precisam mostrar para esse mundo. Quando eu falei que você tinha um propósito de pregar, de anunciar
isso vai passar pelas suas atitudes. Haverão momentos em que você vai pregar sem palavras. As suas atitudes alcançarão pessoas, e isso vai para o seu dia a dia, através do seu trabalho, através de uma palavra de bênção que você dá. Outro dia conversava com alguém, não lembro mais, e a pessoa dizia assim, eu cheguei para alguém e falei, bom dia, Deus te abençoe, e a pessoa parou e ficou, tipo, surpresa. Às vezes a gente fala assim, né, para o irmão aqui, a paz, Deus te abençoe, parece algo tão automático, né? Tem pessoas lá fora, que na hora que a gente fala, bom dia, Deus te abençoe, isso choca, porque a pessoa está tão longe de Deus, que quando fala assim, Deus te abençoe, isso é diferente, gente. Nós falamos, nós vivemos isso porque fomos reconciliados, nós temos esse relacionamento com Deus, não é apenas um jargão, não é um evangeliquez. Quando a gente deseja a paz do Senhor para alguém, você está abrindo a sua boca e abençoando alguém com a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só Deus pode dar. Você já parou para pensar nisso? Quando você passa ali pelo corredor e fala, paz, irmão, é quase um evangeliquez, né? A gente fala num automático, assim, num jargãozinho, não é? Paz, varão. Querido, você está desejando a paz de Cristo para ele. Quando você abençoa alguém, que Deus te abençoe, você está derramando sobre aquela vida as bênçãos do Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero também te dizer que existem bênçãos, esse é o terceiro ponto. Existem bênçãos decorrentes dessa reconciliação. Quero falar do nosso passado. Passado esse que por vezes se levanta e nos acusa. Passado que se levanta, de vez em quando a velha criatura, né, pula assim, ó, para nos lembrar de quem éramos. O versículo 20 diz ali, ó, e vocês, esse é o 20? Não, esse é o 21. Vai no 20 para mim. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Isso é muito interessante. Nossa relação com Deus, através da reconciliação, foi restaurada. Lembra que eu falei que reconciliação passava por aquela, voltar ao estado natural, o estado inicial? A nossa relação com Deus foi restaurada, não há mais barreira entre nós e Deus. Então aquilo que o passado nos acusava, aquilo que o passado se levantava, houve paz quando nós fomos reconciliados em Cristo. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer paz. Não é a paz de que está tudo bem, que você está deitado naquela rede king size na sua varanda. O tempo está bom, não está nem muito quente nem muito frio. Você está ali no cair da tarde, a sua casa tem uma visão privilegiada de um pôr do sol maravilhoso. Aí você diz, hoje eu estou em paz, porque tudo coopera ao meu redor. A paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo, ela ressai em nós no meio da adversidade. No meio que as notícias são ruins, está vindo uma avalanche de coisas acontecendo. E Deus traz e nos enche da sua paz. Sabe por quê? A paz de Cristo não depende das circunstâncias humanas. A paz que Deus dá não depende daquilo que a gente está vendo. Ele simplesmente nos enche dessa paz, porque Ele é o príncipe da paz. O nosso Deus é o príncipe da paz. E esse Romanos, quando fala que justificados, pois, essa justificação mediante a fé nos trouxe mudanças, irmãos. Fomos justificados, a inimizade que tínhamos com Deus foi retirada. O muro de separação que nos separava da presença de Deus, do acesso, ele foi destruído. E a condenação que nós tínhamos do nosso passado foi completamente cancelada. Eduardo, mas foi cancelada porque você merece? Não, eu não mereço. E eu quero dizer para você também que você não merece. Mas na cruz, uma das obras de Cristo foi que Ele nos justificou, nos tornou justos, não pela nossa capacidade de ser justos, mas porque Ele é justo. Louvado seja Deus por isso. Então o nosso passado, o Senhor, Ele nos
trouxe paz, Ele fez paz entre nós e Deus. E o presente? No nosso presente hoje, essa reconciliação, ela nos traz uma vida de santidade. Ele nos reconciliou para que nós vivêssemos em santidade hoje, todos os dias. Versículo 22 desse texto que estamos lendo diz assim: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você sabe me dizer qual é a finalidade da reconciliação, dessa reconciliação com Deus? Uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. Você foi reconciliado para viver uma vida de santidade, uma vida separada. Santo significa separado. Ele nos reconciliou para que nós vivêssemos uma vida santa, uma vida que o agrada em todas as coisas, uma vida que o honre em todas as coisas. Mas Eduardo, não dá, é difícil, mas é possível, basta que a gente busque. A capacidade não está na força do nosso braço, irmãos. O Espírito Santo há de nos ajudar nessa caminhada. Não é algo que a gente vai conquistar na força do braço, é algo que a gente vai conquistar de joelhos dobrados, pedindo misericórdia e pedindo que o Espírito Santo nos ajude. É algo que vai acontecendo diariamente. Eu costumo dizer que Deus, Ele não se revela de uma única vez. Ele não revela toda a sua glória de uma única vez, porque não teríamos condição de administrar isso. Mas dia após dia na nossa jornada Ele vai se revelando. A gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai sendo justificado, a gente vai sendo reconciliado, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e é gradativo. Mas para isso a gente precisa de uma vida santa. Ele disse aqui que era para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, separados e consagrados a Deus. Inculpáveis, sem culpa. Conforme eu li, já nenhuma condenação há. A nossa consciência nos culpa, Satanás nos culpa, mas Cristo nos perdoa e nos coloca de pé e diz: vamos, filho, vamos lá, ergue a tua cabeça, aprendeu com esse erro, não erre mais, siga em frente, vamos em frente. E irrepreensíveis, sem nenhuma acusação. E quanto ao futuro? Falei do passado, falei do presente, uma vida de santidade. E o futuro? Para que nós somos reconciliados hoje? Para uma vida de esperança na volta do Senhor. Para uma esperança viva. Somos reconciliados para isso. O versículo 23 desse texto diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? Qual é a esperança que queima o seu coração? Fala aí. Qual é? Eu estou acostumado a fazer umas perguntas, gente, por isso que eu faço, mas você está longe, às vezes eu não vou te ouvir, mas eu tenho certeza que você vai falar assim: a minha esperança é o retorno de Cristo. A minha esperança é que Ele volte. Alguns dizem assim: eu não aguento mais viver nesse mundo, volta logo, abrevia a volta, eu quero viver eternamente com o Pai, não vai ter mais nada disso, né? Só que tem um monte de gente ainda que precisa ouvir do Evangelho, tem um monte de perdido precisando ouvir das boas novas do Evangelho. Então vamos fazer um negócio? Vamos tentar, se é que a gente pode, meu Deus, misericórdia, mas vamos pregar para todos aqueles que a gente puder, para que eles conheçam a Cristo, para que Ele volte. Então, a nossa esperança é a volta de Cristo. É a esperança da glória eterna. E o quarto ponto, que fala das evidências da reconciliação na minha e na sua vida. Quais são as evidências que mostram que somos reconciliados? Existem pelo menos duas, que também estão nesse versículo 23, que ele diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Uma das evidências que nós vivemos a reconciliação conquistada na cruz do Calvário é a firmeza da nossa fé. Somos amigos, não somos mais inimigos, como eu falei. Somos filhos, não somos mais estranhos. Então nós temos vida com Deus, temos relacionamento com Deus e automaticamente recebemos dele fé.
E nós precisamos ter firmeza de fé. Tive a oportunidade de pregar, acho que foi semana passada pela manhã, e falei da convicção de Jó. Firmeza de fé. Firmeza daquilo que ele pode fazer. Firmeza daquilo que ele vai fazer. Firmeza de que é ele que está na frente. Firmeza de que é ele que determinou todas as coisas, que é ele que tem o controle de todas as coisas. É que ele que sabe o dia de amanhã. Essa firmeza é evidência da nossa reconciliação conquistada na cruz. Mas não é só isso. Também outra evidência da reconciliação é a constância na esperança do Evangelho. Eu e você precisamos ser constantes. Eu e você precisamos ser perseverantes. Precisamos ser constantes. Não como uma onda, né, que vem e que nos destrói, nos levanta, nos destrói. Não! A gente precisa ser firme na fé e constante na nossa convicção. A reconciliação nos trouxe benefícios. Ela se evidencia na nossa vida diariamente. Ela nos torna amigos de Deus. Ela nos torna filhos de Deus. E nós temos a finalidade de viver uma vida santa e separada para Deus. Para que isso, Eduardo? Para que eu e você sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele já fez em nós e o que Ele pode fazer. Então que você possa lembrar, e a gente termina esse texto aqui, da excelência da pessoa de Cristo, que Ele trouxe paz. A reconciliação trouxe paz, trouxe relacionamento, trouxe uma vida próxima de Deus. E que isso vai mudar a forma como eu vivo lá fora, todos os dias. Que eu e você possamos lembrar disso. As coisas do passado ficaram para trás. O Senhor já te perdoou. O Senhor trouxe paz, reconciliou. As do presente, viva para Deus intensamente. E as do futuro, viva com uma esperança de que Ele voltará e nós estaremos eternamente com Ele. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria que você curvasse a sua cabeça. Talvez o que eu falei fez sentido para você, ou de alguma forma você fez um balanço aí na sua vida e viu que aquilo que Cristo conquistou na cruz poderia estar fazendo muito mais diferença na sua vida hoje. Mas por algum motivo que só você e Deus sabem, você tem dado talvez mais prioridade a outras coisas, ou tem depositado mais tempo para outras coisas e não tem visto e não tem provado dos benefícios, das evidências, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Eu quero orar. Se você está nessa situação, se você vê que por algum motivo isso não é uma realidade completa na sua vida, mas você deseja que seja uma realidade completa na sua vida, eu quero orar pela sua vida aí. Você onde está, se você desejar colocar uma altura do seu coração, eu quero orar, eu quero pedir a Deus que possa transformar as nossas vidas, que a gente possa ser diferente, que a gente possa ser conforme aquilo que Ele planejou, que a minha e a sua vida cumpra o propósito que Ele determinou. Amado Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Ô Pai, como é bom, Deus, mergulhar na Tua palavra, entender a Tua palavra, e ver que, Pai, a Tua obra é algo maravilhoso para nós. Ah, Deus, mas vivemos nesse mundo, vivemos sendo assolados dia após dia nesse mundo, e muitas vezes somos levados, e quando percebemos já estamos distantes de Ti, mas eu quero Te pedir nessa noite, Pai, misericórdia sobre as nossas vidas. Ah, Deus, queremos cumprir o propósito para o qual Tu nos criou, queremos cumprir o propósito, Pai, para as boas obras que Tu determinou para nós. Ah, Deus, queremos tomar realmente a nossa vida, Senhor amado. Oh Deus, os benefícios dessa reconciliação que Tu conquistou de uma forma tão tremenda na cruz. Meu Deus, vai de encontro aos corações aqui que estão com as suas mãos aqui na altura do coração, os meus irmãos e irmãs, te pedindo, Deus, que eles possam ter, oh Deus, escolhas,
que ao entender a Tua palavra, eles possam fazer escolhas de como será a sua vida a partir de amanhã. As escolhas sobre aquilo que vai ocupar os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre as escolhas daquilo que vem, daquilo que fazem. Oh meu Deus, porque eles entenderam que a reconciliação conquistada na cruz trouxe paz. Ela tinha o objetivo de se aproximar de você, meu irmão. A reconciliação foi para tirar toda separação e te dar acesso direto a Deus. Então não perca isso por nada, porque essa reconciliação partiu do Pai, não partiu de nós, mas partiu do Pai. A atitude de se reconciliar veio do Senhor. Então que eu e você, meu irmão, possamos buscar a cada dia estar mais próximos de Deus. Amado Deus e Pai, toma nas Tuas mãos cada irmão aqui que está, ó Deus, reconhecendo que precisa, Senhor amado, viver, ó Deus, essa reconciliação contigo. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, dá coragem, dá ousadia no Teu Espírito Santo. Pai querido, perdoa os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Então perdoa os nossos pecados. Oh Deus, já nenhuma acusação virá sobre nós, porque Tu nos perdoou. Ah Deus, mas também nos dá coragem, para que nós possamos vencer as nossas próprias vontades dia após dia, que nós possamos buscar ter uma vida de santidade, uma vida consagrada, separada para Ti, e que eu e os meus irmãos possamos ser testemunhas vivas, que a nossa vida seja um testemunho que pregue a transformação do Teu Evangelho na nossa vida. Meu Deus e Pai, eu Te peço, continua falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue ministrando sobre as nossas vidas a respeito dessa necessidade, e que, Pai, nós possamos provar de transformação, que nós possamos provar de uma vida nova em Ti a cada dia, olhando para Ti, sem perder o foco, Te dando prioridade, buscando somente em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Pai santo e bendito, eu Te peço agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Oh Pai, nós consagramos a semana que vamos ter em Tuas mãos, Te pedindo, Deus, que Tu possa ser conosco em tudo. Oh Pai, em cada desafio, em cada bênção, Senhor, que Tu esteja conosco em todo o tempo. Oh Pai, que a Tua vontade se realize e que possamos, Senhor, plantar uma semana, oh Pai, de vida contigo, para que possamos, ao chegar no próximo domingo aqui, celebrarmos a vitória da semana que passou e consagrarmos a semana que está começando. Louvado seja o Teu nome. Pai santo e bendito, que tudo nós Te agradecemos e Te louvamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe.